Será que é possível medir a periculosidade que alguém pode representar para a sociedade? Exames podem definir se uma pessoa possui uma personalidade antissocial que a leva à prática constante de crimes? Não basta ter apenas um bom comportamento para que um preso consiga benefícios. Foi com base nesse critério que, no ano passado, especialistas recomendaram que Suzane Richthofen permanecesse no regime fechado. O exame criminológico revelou, por exemplo, que Suzane era manipuladora e dissimulada. Até o ano de 2003, para realizar mudanças no cumprimento da pena, o exame criminológico aplicado por uma equipe multidisciplinar composta por pelo menos um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social era requisito obrigatório. Atualmente, a necessidade do exame é avaliada pela Justiça. Os profissionais responsáveis pela avaliação utilizam o exame clínico e testes padronizados para detectar o nível de periculosidade e reincidência. Para esta magistrada, o exame serve como um indicativo de comportamento. Eu penso que o exame não pode rotular. Nós não temos bola de cristal para saber se determinado indivíduo poderia ou não voltar a delinquir. Todos nós poderíamos, em tese, cometer um delito. Para ela, o exame criminológico pode ajudar na tomada de decisões, mas não é só ele que define o futuro do indivíduo na sociedade. Eu penso que poderia nortear o magistrado para que tenha maiores cuidados ao conceder, que seja uma progressão, que seja uma liberdade condicional, e o Estado poderia implementar essas políticas públicas até para que os mecanismos de controle, de reinserção social, do programa do egresso, pudessem acompanhar de uma forma mais eficaz esse elemento cujo exame criminológico detectar qualquer possibilidade de desajuste. Para este psicólogo, vários sinais são dados antes de um crime ser cometido. O que a gente tem visto com esses casos ditos de alta periculosidade é que diversas vezes na vida deles, eles deram indícios, deram um sinal de que algo não ia bem, que era preciso vir uma intervenção do outro. E essa intervenção não veio. E o recurso que esse sujeito teve naquele momento foi o ato criminoso. Para esta especialista, um novo conceito de avaliação deve ser levado em conta. Ela estudou por vários anos uma escala muito usada nos países de língua inglesa, a escala Hare, que avalia se a personalidade é afetada pelo transtorno antissocial. Você tem uma pontuação que vai de 0 a 40, né? E você tem, no Brasil, um ponto de corte nessa escala de 23. Acima de 23, você já pode dizer que esse sujeito tem muitos traços, muitas tendências que já confirmam que ele é um psicopata. A escala Hare é utilizada no Brasil para fins de pesquisas acadêmicas, mas alguns psiquiatras forenses defendem o uso dessa avaliação no sistema prisional brasileiro. E agora a gente está fazendo um trabalho junto ao Departamento Penitenciário Nacional, que a ideia agora é treinar uma equipe, né, para aplicar essa escala e de forma que a gente possa institucionalizar para não acontecer casos como o caso de Lusiânia. Em 2010, no município de Lusiânia, em Goiás, Admar Santos matou 5 jovens depois de ter saído do presídio. Em Minas Gerais, Marcos Antunes Trigueiro estuprou e matou 5 mulheres após já ter sido condenado por outros crimes. Partindo de diferentes perspectivas, especialistas buscam entender por meio de pesquisas o que leva uma pessoa a repetir o crime. Para o psicólogo, a figura da equipe multidisciplinar deve ter como objetivo a recuperação do sujeito e não o reforço de um estigma por meio de um exame padronizado. Que ele, a partir do acompanhamento, com o psicólogo, com o psiquiatra, com o assistente social, com as redes de atenção em geral, ele possa construir um outro tipo de saída. O que a experiência tem mostrado para a gente é que esse sujeito, quando ele tem acesso a esses recursos, ele responde diferente.
Gabriela, hoje como é que é definido quem deve ou não passar pelo exame criminológico? A Lei de Execução Penal ela é de 1984. Em 2003, houve uma alteração nessa lei, onde a realização do exame criminológico ela passou a não ser mais obrigatória. E os psicólogos que trabalham nessa interface viram essa não obrigatoriedade com bons olhos. Por quê? Porque, na verdade, o que é a realização desse exame criminológico? São avaliações que são realizadas por psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, tendo em vista a concessão ou não de benefícios ao preso. A ideia, e é por isso que foi visto de uma forma positiva a não obrigatoriedade entre o meio dos psicólogos, é que o trabalho do psicólogo dentro dessas instituições não é o de avaliar se um preso que cometeu uma falta disciplinar pode ou não ter seu benefício de progressão de regime aceito, porque isso se trata de um direito garantido pela Constituição. Então, o trabalho do psicólogo dentro da instituição não é o de punir ou de vigiar, mas o de promover a ressocialização. Então, eles acham que o exame criminológico ele é dispensável? Na verdade, a gente pôde ouvir a opinião da magistrada, né? De que isso poderia ser um indicativo, mas que não se pode utilizar esse exame como um estigma e um rótulo. E é exatamente isso que é a preocupação dos psicólogos. Em 2007, houve 2 projetos de lei na intenção de que esse exame pudesse voltar a ter caráter obrigatório, e isso levantou uma discussão muito grande no Conselho Federal de Psicologia, exatamente pelas questões éticas que envolvem o trabalho do profissional. Rapidamente, um exame desse tipo realmente consegue indicar se a pessoa vai voltar ou não a delinquir? Essa é uma grande questão. Será que existe alguma escala, algum teste que pode prever o futuro? É uma pergunta.